Estamos no início ainda, gosto de avançar, de forma sequencial, lendo o texto, explicando o texto, e isso vai fazendo parte, meio que internalizando em nós cada avanço, e essa é a ideia, obrigado, para que você possa realmente estar entendendo a palavra do Senhor e seguindo. E uma coisa que nós temos visto nesses primeiros versículos é que ser escravo do Senhor, Pedro vai dizer, eu, escravo de Cristo, ser escravo do Senhor é ser escravo do amor. Nós falamos disso no domingo passado. A condição daquele que pertence, que serve ao Senhor, é uma condição de alguém que é escravo de Cristo. Nós somos comprados pelo Senhor. Nós somos tirados do mundo de trevas, nós somos trazidos para o reino de seu amado Filho, mas nós estamos na condição de escravos do Senhor. Agora, diferente de uma condição brutal, serviçal, imposta, ser escravo de Cristo é ser escravo da alegria, ser escravo da liberdade, ser escravo do amor, mas em submissão ao Deus que nos chama para a liberdade. Nós não recebemos em momento algum carta de alforria, no sentido de faça da sua vida o que você bem quiser. Pelo contrário, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então nós temos seguido o que Pedro tem dito já desde a sua primeira carta, e agora trabalhando essa realidade de que nós somos e pertencemos ao Senhor. E nós vimos no domingo passado, já farei a leitura do texto, que Pedro diz o seguinte, irmãos, que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Ter graça e paz, conforme já vimos, em primeiro lugar está em pertencer ao Senhor, estar perto dele, diz respeito a ser do Senhor, porque o Senhor é a fonte de graça e de paz. Só que Pedro não só diz, sobre graça e paz, Pedro qualifica dizendo, Pedro dá a direção, dizendo, irmãos, que vocês cada vez mais cresçam na graça e na paz do Senhor Jesus, mediante o conhecimento dele. Então, irmãos, nós temos graça e paz, porque nós temos o Senhor, mas o desafio é crescermos cada vez mais na graça e na paz que o Senhor oferece. E isso diz respeito a ter uma vida de serviço ao Senhor, ter uma vida de obediência ao Senhor, ter uma vida de contínuo crescimento no conhecimento daquele que dá graça, daquele que é fonte de graça, daquele que proporciona paz, mas daquele que à medida como nós conhecemos, nós confiamos ainda mais. Pedro diz, conheçam mais o Senhor, e desfrutarão de mais graça, de mais paz, e a sua vida vai ser uma vida permeada de convicção, de certeza, de alegria, de tranquilidade, de saber que apesar das circunstâncias, e Pedro está escrevendo para um povo perseguido, Deus está no controle, e esse Deus é bom. Olha o conhecimento nos dando graça e paz, Deus é bom, tudo que Deus faz é bom, e Deus está no controle da minha vida. Eu posso descansar que o que tem acontecido comigo está debaixo do controle de um Deus que é bom. Eu não preciso me desesperar, eu não preciso colocar a carroça na frente dos bois, como é dito no ditado, e querer resolver as coisas na força do braço, porque o meu Deus, que é poderoso e bom, está no controle da minha vida. Sabe o que traz isso para nós? Apenas uma coisa, conhecimento de um Deus que está no controle. A verdade, o oposto também é verdade, a falta de conhecimento traz o que para nós? Desespero, agonia, aflição, preocupação que nos consome. E agora, o que vai ser? O que será? E isso e aquilo. Calma, Deus está no controle. Pedro diz que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no Senhor. Vamos fazer a leitura do texto? Abra sua Bíblia, segunda carta de Pedro, já está na tela,
capítulo de número 1, versículo 1, nos diz assim: Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz, à medida que crescem no conhecimento de Jesus, nosso Senhor. Versículo 3: Deus, com seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participarem da natureza divina e escapar da corrupção no mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, será acompanhada de grande honra. Vamos orar? Pai, mais uma vez, lemos a sua palavra, e agora nós estamos com o momento reservado para ouvir a explicação da tua palavra. Nos abençoe. Abra o nosso entendimento para que possamos compreender a tua palavra, e que isso venha confrontar com as nossas atitudes desalinhadas com ela, que essa palavra venha nos consolar diante das dificuldades e animar o nosso coração, pois vale a pena servirmos fielmente ao Senhor. Nos abençoe, oramos pedindo também que o Senhor dê um bom tempo de comunhão e edificação por meio do ensino da tua palavra às crianças ali na sala, que elas também possam receber a fé que vem do Senhor e que suas vidas possam ter transformação por causa da tua palavra. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, nós já lemos o texto, um texto maravilhoso, incrível, e um texto que vai nos colocar diante da dinâmica da vida cristã. A vida cristã é uma vida dinâmica, precisa ser, não tem como não ser uma vida dinâmica. Tá? Agora, a grande e a maravilhosa notícia é que para vivermos a vida cristã da forma como Deus deseja, para que a nossa vida possa ser uma vida de piedade. O que é piedade? Uma vida de devoção que agrada, que satisfaz o Senhor. Para que a nossa vida possa ser essa realidade, o que precisamos receber ainda que não temos, conforme o texto? O que está faltando para nós? Para sermos tudo o que Deus deseja que sejamos. Em termos de conduta, em termos de vida cristã,
em termos de devoção a Deus. O que o versículo 3 diz? Olha só, projetem para nós o versículo 3. Deus, com o seu poder divino, nos concede algumas coisas de que necessitamos para uma vida de piedade e devoção. É isso? Não é algumas coisas? Deus nos concede tudo. Tudo está concedido, ofertado, tudo já foi proporcionado a nós para que as nossas vidas sejam uma vida de devoção a Deus. Qual que é a verdade que está sendo levantada aqui? Que você que pertence ao Senhor, que você, ou se você compartilha, né, você que compartilha dessa fé que Pedro diz que foi dada pelo Senhor a nós, ele está se referindo aos salvos, se você tem essa fé, a você foi dado pelo poder divino tudo que é necessário para que a sua vida seja uma vida de devoção, de fidelidade e de resposta ao Senhor. Não nos falta nada. Isso está em completa harmonia com a palavra do Senhor como um todo. Paulo vai escrever em Efésios dizendo que o Senhor, Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Irmãos, não existe uma única falta. Não existe uma única bênção espiritual que não foi ofertada, que não foi dada, que não foi trazida aos salvos. O que é que nós precisamos de fato e de verdade? Exercitar aquilo que nós já temos. É isso. Eu estava falando de exercício, né, que por sinal eu preciso fisicamente dar uma solução para esse negócio, viu? E aí eu fui dar uma olhadinha. Deixe-me dizer o seguinte, que segundo um estudo da OMS, Organização Mundial da Saúde, opa, deixa eu voltar aqui que esse computador está mais rápido do que eu preciso. Ok. A Organização Mundial da Saúde considerou um período de 16 anos fazendo um estudo, e a América Latina, pasmem, e a América Latina é a região do mundo com o maior número de sedentários. E ainda bem que tu está sentado, porque o Brasil, na América Latina, é um país com o maior percentual de sedentários. E é muito provável que eu estou olhando para esse percentual aqui. Na verdade, parte desse percentual já está lhes falando. E aí eu fui dar uma lida, fui dar uma olhada, né, sobre o sedentarismo. E o sedentarismo é o quê? Explicando rápido, todo mundo sabe, mas é o não praticar exercícios físicos adequados no quesito ser suficientes para uma boa saúde, para a preservação, para o mantimento de um bom condicionamento, de uma boa saúde. Não é só não fazer exercício físico, que a gente faz. Dá caminhada aqui, vai ali, faz isso. Essa semana que passou, cortei toda essa grama aqui. Tá, opa, fiquei igual arroz de terceira, mais quebrado do que sentimento de que, meu Senhor, o mundo vai acabar e eu quero morrer escorado. De tanto arrasado fisicamente, arrasado, assim, de nem conseguir, né, responder a Suzana que ela falava comigo, eu olhava, falei, não, me deixe no nada aqui, não sou homem para nada mais agora, depois de ter cortado uma graminha. Por quê? Porque não tenho mantido com regularidade a prática de exercício. E aí o estudo mostrava, né, os vários níveis do sedentarismo, desde aquele que não faz nada de exercício físico, nada. É aquele que para ir ali na esquina comprar um negócio na padaria, no mercado, no açougue, ele entra no carro e vai no carro. É esse. Olha, tem uma escada e tem um elevador. Ele espera o dobro do tempo para subir pelo elevador. Esse é o mais crítico.
Mas tem o sedentarismo, que é aquele que ainda faz alguma coisa, mas não suficiente. Então, tudo enquadra, tá? Como o sedentarismo. Então, deixe-me avançar aqui. Só um pouquinho de informações. Quais são os sintomas de uma pessoa sedentária? Alguns sintomas mais comuns é o seguinte: cansaço intenso, sem aparente razão. Há sempre sempre um cansaço, sempre um esgotamento, sempre algo presente ali que o cara nunca está desperto, né? Hoje na EBD eu mencionei, olha, hoje eu não estou muito bem comigo mesmo, né? Estou me entregando aí, né? Falei que antigamente eu acordava pronto para uma corrida, pronto para correr. Em 15 minutos eu estava pronto, né? Sem dificuldade nenhuma. Hoje eu não consigo, né? Eu acordo lentamente, aí vai, tá. A vida sedentária proporciona mais disso, sabia? E isso proporciona o sedentarismo e proporciona essa rotina. Sintomas do sedentarismo: cansaço sem aparente razão, redução da força muscular, a gente vai ficando mais fraco. Olha só, dores nas articulações, aumento no acúmulo de gordura no corpo, tá? Sobrepeso ou obesidade, está ligado também ao sedentarismo. Tem que queimar, vamos começar esse negócio aí. Evolução para a condição de sobrepeso. Tá? Hoje eu tive uma das últimas matérias, na verdade a última matéria no curso era com um médico. E eu achava que estava 100%, mas eu estou numa condição de sobrepeso. Né? Talvez você também, não sei. Vai ter um cálculo aí de altura, tal. Então, existe o sobrepeso, existe, né, o que está acima do sobrepeso já, dentro do campo classificado pela saúde de obesidade. Tá? Então, tudo isso aqui, às vezes, tem relação com o quê? A vida sedentária que nós levamos. Tá? Olha só, considere-se ainda que o sedentarismo seja responsável pela maior incidência de doenças como, falei de sintomas, agora falando de doenças que considera-se o sedentarismo o maior responsável, né? Seja o responsável. Infarto do miocárdio. Olha o coração não aguentando aí. Acidente vascular cerebral, AVC. Hipertensão arterial, pressão alta. Surge do nada, o que está acontecendo? Vamos dar uma caminhada? Vamos prevenir isso. Diabetes do tipo 2. Isso aqui é ciência se apresentando mediante pesquisas, ligando essas dificuldades com o quê? Uma vida sedentária. Agora eu estou falando disso daqui apenas para trazer para o que interessa para nós agora. Eu falei do sedentarismo físico. Né? Agora eu quero falar do sedentarismo espiritual. Tá? Vamos analisar aqui, vamos ver algumas coisas. Nós já lemos o texto vai falar, né, o apóstolo Pedro vai falar das promessas de Deus, já eu entro na questão aqui da atividade espiritual, do exercício, ou sedentarismo espiritual, mas vamos considerar que o presente da fé dado a nós, que Pedro diz, e eu trabalhei isso no domingo passado, ele diz: escreva esta carta a vocês que compartilham dessa preciosa fé. E a ideia é vocês que receberam como presente essa fé. Então, o presente da fé dado a nós é a condição, segundo Pedro, para nós escaparmos, para sermos livres da corrupção que acontece no mundo pelos desejos pecaminosos. A fé que nos deu, em primeiro lugar, ela nos torna participantes, coparticipantes da natureza divina, e porque temos fé, participamos da natureza divina, estamos livres da decomposição do mundo pecaminoso, e isso causado pelos desejos do coração. Deixe-me dizer um pouquinho sobre essa questão da natureza divina e o participarmos da natureza divina. Talvez se eu perguntar: você participa da natureza divina? Você vai dizer: não, pastor, que é isso? Sim, está aqui, ó. Aí, ó.
Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. E o próximo verso. É por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. Essas grandes e preciosas promessas são elas que permitem, que proporcionam a vocês o participar da natureza divina. E ao participar da natureza divina, escapar da corrupção no mundo causada pelos desejos humanos. O que a Bíblia diz sobre participar da natureza divina? O que é isso? Será que nós seremos, será que seremos, em alguma proporção, em alguma medida, igual a Deus? Teremos poderes? Será que... Não, irmãos, não é isso. Participar da natureza divina é ter sido gerado espiritualmente, é ter nascido de novo, é ter em nós agora a realidade divina, celestial, que nos faz moradores do céu, que nos faz cidadãos celestiais, que nos faz, como aqueles que, conforme Paulo vai escrever em 2 Coríntios 5,17, nova criatura. João 3, que passamos pelo novo nascimento. Olha só, deixe-me citar alguns versículos aqui, esse aqui eu vou citar porque eu não anotei a referência aqui, ok, tem um aqui. Deixa eu voltar aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro 1, 2, nos diz assim: vocês que tenham cada vez mais graça e paz... Não, isso é segundo, né? É primeira. Ok. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. E o Espírito, olha aqui a participação da natureza divina, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos purificados, santificados, e nós vivemos uma nova condição. Qual que é a condição daquele que recebeu a fé como um presente de Deus? É alguém que foi criado para obediência. Participar da natureza divina é estar no caminho da obediência. Crente que não obedece não é crente. Não se engane. Crente que não é servo, crente que não é escravo do Senhor, não é salvo, nunca foi crente, é amigo do Evangelho, gosta de Jesus, mas não tem Jesus como aquele que manda na sua vida. Não tem. Em algum momento, desobedecemos, erramos e pecamos? Claro que sim, irmãos, nós não estamos vivendo e nem prometendo, a Bíblia não promete vida de perfeição aqui, mas completo relapso em servir ao Senhor, desligamento de envolvimento, de participação, de obediência, de contribuição, de vida fraterna. Não, a Bíblia não desenha isso como condição de alguém que serve ao Senhor. Olha só o versículo que Efésios 4, 23 e 24. Dá uma olhadinha. Efésios 4, 23 e 24. Ok, nos diz assim: deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser, criada para, é propósito, não é consequência. Isso aqui é propósito. Por que que somos justos e santos? Porque estamos vivendo o caminho do cristianismo. Não, é o contrário. Porque nós fomos criados
para ser justos e santos. Isso é propósito. Então Paulo diz, deixem que o Espírito, permita que o Espírito renove seus pensamentos, atitude, e revistam-se dessa sua nova natureza. Essa sua nova natureza, essa nova condição, ela foi criada para ser verdadeiramente justa e santa. Participar da natureza divina não significa que seremos deuses, mas que em nós habita a natureza celestial, da qual a própria presença de Deus se faz real na nossa vida. Por isso que Paulo diz, pense no alto, busque as coisas do alto. Por isso que Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Como que isso é possível? Porque nascemos de novo. O versículo sem referência aqui, mas é 1 Pedro, não precisa procurar, eu tenho destacado. Pois vocês nasceram de novo para uma vida, acho que é 1 Pedro 1,23, para uma vida que não pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Olha aí, 1 Pedro 1,23, está aí. Novo nascimento, participação da natureza divina. Por isso, irmãos, nós devemos estar alinhados com a realidade celestial. Por quê? Porque nascemos para isso. Não estou falando do nascimento físico, estou falando do nascimento espiritual. Porque Ele nos deu a fé que nos salva. Para quê? Para isso. Para vivermos a realidade das coisas eternas, das coisas relacionadas ao reino de Deus. E aí sim, no versículo 5, diante dessas grandes e maravilhosas promessas, da participação da natureza divina, Pedro diz, diante de tudo isso, o que eu faço agora, diante de tudo isso? Agradeço a Deus? Claro que sim. Mas como que eu lido com tudo isso, de ter sido feito uma nova criatura participante da natureza do próprio Deus, a qual me chamou para a santidade, para a justiça, para morar no céu, para ser parecido com Jesus? O que eu faço? Qual que é a minha resposta diante de tudo isso? De vez em quando eu vou na igreja. Não, isso não é resposta de nada. Eu dou meu dízimo. Isso não é resposta. Eu penso em Deus. Não é isso. Embora tudo isso faça parte, não estou excluindo. Mas o que Pedro nos chama aqui é uma série de caráter, de coisas de caráter cristão. É termos e desenvolvermos aquilo que o próprio Deus é. Olha só, diante de tudo isso, esforcem-se. Que tipo de esforço precisa existir aí, irmão, segundo o texto? Esforce-se um pouco, é isso? Não, o que o texto diz? Vamos lá. Nesse momento pode dizer. Ao máximo. Sedentário espiritual não vive isso daqui. Tem que ter esforço. E é esforço o quê? Ao máximo, esticado. A ideia aqui é do atleta, que para conseguir chegar no destino final, ser vitorioso, ele dá tudo de si. Ele se esforça até a exaustão. É o máximo dele. Nós somos chamados, diante de tudo que Deus fez, a nos esforçar ao máximo. Para quê? Para corresponder a essas promessas. Como resposta, não para pagar, não para mostrar que conseguimos, mas porque naturalmente nós somos chamados para isso. Esse é o ponto. E aí, como que nós vivemos isso daí? Olha só a dinâmica que Pedro coloca para nós. Olha só. Pedro vai dizer que nós devemos acrescentar à fé que nós recebemos uma lista de coisas. Mas antes disso, deixe-me trabalhar o seguinte aspecto. O tempo permitirá, está destacado aqui, vou fazer apenas para clarear um pouco.
Na escola bíblica dominical eu pontuei um pouquinho, né? E eu gostaria de fazer isso melhor agora. Pedro nos chama para o exercício da vida cristã, para o desenvolvimento, para o quê? Para o esforço. Ué, pastor, mas tem esse negócio de esforço humano? Sempre teve, irmãos. Do começo ao fim, sempre teve. A vida cristã é essa realidade. Agora, deixe-me esclarecer uma coisa. Embora sejam coisas próximas e ligadas, existe uma diferença entre a salvação e a vida da salvação, o desenvolvimento dessa vida. A salvação, presente concedido por Deus mediante a fé, e a vida cristã de santidade. Então, no primeiro aspecto, a salvação, esse campo, ele é um campo em que Deus está ativo, Deus está chamando, Deus está realizando, Deus está operando. E o homem? Ele está lá, parado. Por que parado? Ele não pode fazer nada? Não, ele não consegue. Ele está morto. Espiritualmente, o homem está morto nos seus delitos e pecados. O homem está na seguinte condição, olha só, Romanos 3,10, vai nos dizer a condição do homem sem Deus. E aí você me diga se é possível ele responder, se é possível ele acionar Deus, se é possível ele, mandar um zap para Deus, se é possível ele, estou online, estou aqui, olha só, como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, não existe um sequer. Mas não existe um sequer, ninguém é sábio, ninguém é sábio, ninguém busca Deus, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Essa é a condição do homem. Para que exista salvação desse homem que não busca Deus, que não pensa corretamente, que não deseja Deus, o que precisa acontecer? Deus vem em sua direção, e conforme Paulo em Efésios capítulo 2, vai dizer o seguinte: Ele vos deu vida. Agora tem vida. Agora há o quê? Possibilidade do relacionamento. Agora há como responder e corresponder. Como que essa vida concedida a esse pecador? Divina, espiritual, lá do alto, natureza divina, um coração, que bate na sintonia do céu, um desejo de obedecer ao Senhor, de servir ao Senhor, de amar ao Senhor. Nessa dinâmica, nessa condição, nessa realidade, Pedro, Paulo e tantos outros, a Bíblia como um todo vai dizer o seguinte: esforcem-se, desenvolvei a vossa salvação, obedecei. Aí entra. Por que entra? Por um simples motivo. Porque agora tem condições. Porque agora tem capacidade, tem poder para quê? Para obedecer. Antes não tinha. Então Deus age sozinho para trazer a salvação. O homem apenas recebe. Mas e agora? A vida cristã. Deus continua ativo porque é dele que vem o poder. É ele quem opera em nós o vencer do pecado, é Ele quem transformará o nosso caráter, a imagem de Jesus, é Ele quem dá fé, mas é minha a participação na obediência. Deus não obedece por mim, eu obedeço, Ele trabalha no meu coração, Ele trabalha na minha vontade, mas deixa eu te dizer uma coisa, se você não quisesse estar aqui hoje, você poderia não ter vindo, não é verdade? Deus está no controle? Absolutamente. Absolutamente. Se você não vindo hoje, não ouvindo a pregação da palavra, a sua fé cresceria nesse aspecto de ouvir o texto? Não. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, cada vez que ouvimos a palavra de Deus, somos fortalecidos pelo Senhor. Somos chamados a um compromisso com o Senhor. A palavra do Senhor, ela nos consola, mas ela nos confronta. Toda pregação, todo ensino,
ele serve para confrontar, mude a sua vida, tu está errado nisso, serve para consolar, olha, Deus está no controle, ele vai continuar operando, a palavra do Senhor cumpre os seus propósitos. Se eu não ouvir daqui para frente nenhuma vez a palavra do Senhor, serei fortalecido? Não serei. Então, é para entendermos o quê? Que a dinâmica da vida cristã é eu obedeço o que ele diz, e ele opera em mim o que eu não sou capaz de fazer. Eu não sou capaz de me dar força espiritual, mas eu sou capaz de meditar num texto bíblico, de estudar, de aprender, e junto com o conhecimento, conforme acabamos de ver, ter mais graça e paz. Junto com o conhecimento, desenvolver o quê? A vida cristã, pois tudo que eu preciso já está disponível. Por que a vida cristã, às vezes, ela não é uma vida de completa devoção a Deus, é um dualismo danado, é uma guerra incrível entre satisfazer os desejos da carne e o do Espírito. O que Paulo vai dizer em Gálatas 5,16? Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos. Por que muitas vezes eu perco a guerra? Por que muitas vezes você perde essa guerra? Entre andar no Espírito e satisfazer os desejos da carne. Porque não andamos no Espírito. Porque não fazemos o que a Bíblia diz para fazermos. E nesse ponto, Pedro chega apresentando para os irmãos e para nós o seguinte, que nós precisamos nos esforçar, precisamos corresponder a tudo que Deus fez. Tá, e o que eu faço? Pedro diz, olha, a fé tu já tem. Por que tem? Porque foi dada como um presente. Aí, a essa fé, acrescente. E a ideia aqui de acrescentar, não é a de trazer um pouco, mas a ideia do texto no seu original é que superabundemos sobre a fé que nos foi dada essas virtudes espirituais. E a primeira que Pedro diz o quê? Acrescente à fé a excelência moral. Você tem a fé que Deus deu de presente? Você tem participa da natureza divina? Você é um cidadão do céu? Pedro diz, acrescente a essa fé excelência moral. O que é excelência moral, gente? Excelência moral nos é dito sobre a capacidade de fazer algo com excelência. Com excelência. Excelência moral é o resultado de esforço na medida proporcional, mas na direção correta, pela motivação correta. Está ligado a uma vida correta. A verdadeira fé não é a capacidade de crer em um grupo de verdades, mas crendo nessas verdades, ser transformado. E juntamente com tudo isso, passar a fazer tudo de forma excelente. Porque se trata do quê? De agradar ao Senhor. O que você tem feito? Você tem feito de forma excelente? De forma louvável? Eu lembro de Eclesiastes 9, 10, 10, 9, alguma coisa assim. Vai ser dito assim, tudo que te vier, esse não precisa projetar não, viu? Tudo que te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque para onde vais? Não há obras, não há projetos, não há o que possa ser feito. Para onde que nós vamos e o escritor está se referindo? Para a sepultura. Lá não tem mais projeto, acabou. Lá não tem o que fazer, acabou, encerrou ali. Tu vai para lá. Então tudo o que precisa ser feito e pode ser feito, faça agora. Como que eu faço? Conforme as tuas forças. E eu te pergunto, baseado aqui em 1 Pedro, você tem acrescentado, você tem trazido com abundância para a fé que Deus te deu, o realizar das coisas com excelência moral? De forma louvável? Deixa eu fazer uma pergunta pessoal e assim, né, doída. Se a igreja, se o corpo de Cristo em Moraes Prado,
se fosse reproduzido, vamos pegar, né? Eu pensei agora. Se fosse reproduzido sobre cada membro do corpo de Cristo aqui no Moraes Prado, a forma como você tem correspondido à vida cristã, qual que seria a condição da igreja aqui? Só para você essa pergunta. Como que seria essa igreja? Se fosse aplicado a forma como você tem lidado com a fé e com a vida cristã que Deus lhe deu. E eu estou falando sobre o campo de excelência moral. Teria culto aqui? Frequentemente? Se todo mundo vivesse do jeito que você está vivendo? Como que você tem feito? Se tudo fosse replicado nos demais da forma como você é e faz, como que seria a condição da igreja? Teríamos condições de cobrir os nossos gastos? Pedro está nos chamando, irmãos. Olha só, nós somos participantes da natureza divina, e isso graças ao poder dele. Esforce-se ao máximo. Corresponda, acorde, levante, desperte e traga para essa fé excelência moral. Faça tudo bem feito, de forma louvável. Traga para a excelência moral, para ser agregado a essa fé, de forma abundante, o conhecimento. Entendimento. O que é conhecimento? É entendimento, é visão correta. Verdade adequadamente compreendida e aplicada. Não é só o conhecer que 1 mais 1 é 2. É viver o conhecimento, é sabedoria. Isso está ligado, ter conhecimento e trazer o conhecimento à fé, que foi nos dada, está ligado ao que? Ao estudo e à busca pela verdade na palavra de Deus. Mais uma perguntinha chata, mas boa para cada um de nós. Se fosse replicado sobre cada membro da igreja, o esforço que você tem tido por estudar a palavra de Deus, o que é que nós teríamos aqui? Pedro nos chama a isso, irmãos, a vida cristã é isso. Não é uma vida de sedentarismo. É uma vida de exercitar-se, de dinâmica. Pedro diz, olha, junto com o conhecimento, acrescente, deixa abundar o quê? O domínio próprio. Então uma coisa é ligada com a outra. O que é o domínio próprio? É aquele que se segura para não voar na garganta do outro. Sim, mas é muito mais do que isso. É o domínio próprio, é o conter-se. É o controlar-se não apenas na ira, mas é o controlar-se para não comer o boi inteiro que está diante da gente. Está relacionado à comida. Está relacionado a controlar-se para não maratonar. Vou assistir uma série inteira hoje, sábado. Quando é domingo não consegue vir para a igreja, por quê? Porque virou a noite assistindo um negócio. Controle-se. Domínio próprio. Capacidade de dizer não. E isso está ligado profundamente o quê? A ideia de conter-se diante das paixões da carne. Diante das inclinações dos desejos do meu coração. Não. Pedro diz, ao domínio próprio, agregue de forma abundante a perseverança. Olha como uma coisa está ligada à outra. Ao mesmo tempo que eu digo não para os desejos do meu coração, eu insisto em perseverar, em seguir na luta contra o pecado. Não é só me dominar agora e daqui a pouquinho, não me dominei. Não, eu persevero. É a continuidade em fazer o que é correto. É não ceder à tentação. Perseverar. Está difícil, não consigo ver a luz. Diz que a esperança é a última que morre, mas eu não consigo nem ver luz no fundo do túnel. Persevere. Característica da vida cristã. Pedro diz, junto com a perseverança, a devoção a Deus, uma vida de forma leal, devota, fiel ao Senhor, é ter uma vida que agrada ao Senhor. Junto com a devoção a Deus, Pedro diz,
A fraternidade. O que é fraternidade? O que é algo fraterno, que a gente diz? É algo voltado o quê? À família, ao grupo, não é isso? O que nós somos, no final das contas? Família de Deus. O que nós somos? O corpo de Cristo. O que nós somos? O edifício de Deus. O que nós somos? Lavoura de Deus. O que nós somos? Nação santa exclusiva de Deus. Reino de sacerdotes. Pedro está dizendo, acrescente a fé que ele te deu, a fraternidade. O que é fraternidade, irmãos? É o sacrifício mútuo. É a convivência. É a alegria de estar junto. É o planejamento para estar junto. É o afeto fraternal. Eu gosto. Eu tenho prazer de estar aqui com os irmãos. Essa é a ideia. Eu quero estar aqui com os irmãos. Acrescente isso, Pedro chama isso, né? Isso está ligado que a vida na comunidade. Deixa eu fazer aquela pergunta de novo. Se dependesse da sua fraternidade, a nossa realidade de ser, como que seria o nosso grupo? Seria grupo? Ou seria cacos espalhados que de vez em quando tentam se ajuntar, mas nem dá liga, nem cola? Irmãos, essa é a vida cristã, pura e simples. Só que o que é animador é que Pedro diz para acrescentarmos tudo isso, a fé que nós já temos. E sabe o que é assim, animador a ponto de ser enérgico para nós? É a verdade de que ele, antes de nos cobrar sobre isso, ele diz, nós temos tudo o que nós precisamos para uma vida de devoção. Você não tem falta de nada. Não deixou de ser creditado a você nada. Tudo foi realizado. Agora é contigo. É tudo. E aí Pedro fecha dizendo o seguinte, a essa fraternidade acrescente o amor. O que é o amor? Irmãos, amor é 1 Coríntios capítulo 13. O amor é algo que se pode fazer, não é algo que se sente. Eu disse que sinto alegria, prazer, quero estar aqui, sim, isso é verdade, mas o que é amor? É algo que se faz. O amor, né? Projete lá, Gabi, rapidinho, vou só ler esse texto, e a gente já conclui. Estamos ainda com sobra no nosso horário aqui. 1 Coríntios capítulo 13. Eu vou ler o 1 em diante para a gente entender o contexto. Se eu falasse, Paulo escrevendo, se eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ele trabalha coisas hipotéticas, existe como falar mais de 5.000 dialetos no mundo? E a língua dos anjos? Eu sei lá, eles conversam. O que é que eles conversam, a língua? Eu não sei, mas digamos que eu falasse todas as línguas da terra, e a língua do céu, mas se não tiver amor, seria como um sino que ressoa ou como um símbolo que retine. E aí ele continua, se eu tivesse o dom de profecias, e se eu entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, saia monte daqui, vai para lá, é isso que ele está dizendo, essa impossibilidade hipotética aí. Ele vai dizer, mas não tivesse amor, eu nada, vale de nada. As montanhas do Himalaia, o Monte Nebo, o Monte Horebe, Monte Hermon, moveu tudo de lugar. Mas não ama, não tem amor, valeu de nada. É isso que ele está dizendo. Se eu desse, olha só, se eu desse tudo que tenho aos pobres, e até meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada me adiantaria. Aí ele vai definir o que é o amor. Presta atenção aí. O amor
é paciente, o amor é bondoso. O amor, ele não é ciumento. Aquele ciúme controlador. Eu vi uma postagem, essas coisas de internet é rápido, né? Você vê uma, duas, rápido, todo mundo está vendo, né? Era a seguinte cena, claro que era uma brincadeira, né? O cara estava com a mão, ele quebrou esse dedo aqui, o dedo anelar, e estava engessado aqui, né, com a tala. Mas ele estava com a aliança dele amarrada em cima da tala, assim, né? Aí estava escrito, será que a minha mulher é ciumenta? Vai dizer, não, bota uma aliança por cima desse gesso aí, amarra esse negócio aí para... Por quê? Porque eu amo. Não. A Bíblia diz que o amor não é controlador, não é ciumento. Não é amor. O que ele diz aqui? O amor, ele não é presunçoso, não é orgulhoso. O cara se acha melhor que os outros, pisa nos outros, desconsidera os outros. Não, o amor não é isso. O amor não é grosseiro. O amor não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira. Por que tem que ser do seu jeito? Se existe amor, não existe essa exigência. O amor cede. Não se alegra com a injustiça, mas ele folga, se alegra com o quê? Com a verdade. O amor nunca desiste. Desistiu, o que aconteceu? É porque não tem amor. Porque o amor nunca desiste. O amor nunca perde a fé. Nunca, ou seja, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Pegou tudo isso? Não expliquei, só li. Pedro diz, a essa fraternidade, a essa convivência fraterna, Pedro diz, acrescente o amor. Essa é a comunidade da fé, irmãos. Essa é a vida cristã que somos chamados. E aí Pedro vai dizer o seguinte, para a gente, né, encerrar. Olha só, 2 Pedro 1:8. Quanto mais crescerem nessas coisas, o que vai acontecer? Mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. A inutilidade, o não fazer nada na vida cristã, o não brilhar à luz de Cristo, o não corresponder como membro de um corpo que trabalha para a edificação e crescimento do corpo, é falta de crescer nisso daqui. Está aí, irmão, não estou inventando nada. Mas claro que isso não existe. Quanto mais crescerem nessas coisas, que coisa? Acabou de dizer. Excelência moral, conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção a Deus, fraternidade e amor. Quanto mais vocês crescerem nisso, mais viverem isso, mais intenso, real for na vida de vocês, mais úteis e produtivos. A esterilidade cristã é fruto de não vivermos as virtudes da vida cristã. Aí o versículo 9, mas aqueles que não se desenvolvem desse modo, são praticamente cegos. Praticamente cegos. A atualizada vai dizer assim, aqueles que não se desenvolvem dessa maneira, né, são cegos. E aqui diz, praticamente cego, vendo o quê? Apenas o que está perto. A pessoa não tem discernimento. A pessoa não consegue fazer uma leitura. A pessoa não consegue, né? Pense na seguinte situação, a pessoa não tem alegria na vida cristã, não tem desejo de obedecer a Deus, de servir a comunidade da fé, de ser bênção, à medida que é abençoado, abençoar. Não vive a fraternidade de relacionamento, de confiança, do amor. Pedro está dizendo, é praticamente um cego. Não consegue ver nada, só consegue ver o que está aqui, ó, do lado. Né? Vai fazer, é assim, ó. Não consegue ver, acabou. E se esquecem, pessoas assim se esqueceram de que foram purificadas dos seus antigos pecados.
o esquecimento, a amnésia, é falta do exercício espiritual. A pessoa que não se exercita, a pessoa que não se desenvolve aqui, ela esquece de que ela é peregrina e forasteira nesse mundo. Ela começa a correr atrás dos entulhos. Ela começa a correr atrás de lata véia. Ela começa a correr atrás de projeção, de ganhar o espaço dela, de reconhecimento. Começa a correr atrás de riqueza. Por quê? Porque se esqueceu que foi purificado dos seus antigos pecados, e ela tem a natureza divina dentro de si. Você não é desse mundo, cidadão. Viva a vida cristã e você vai ser útil e produtivo. Não viva a vida cristã nas suas virtudes e dinâmica, vai ser igual a um cego. E aí Pedro finaliza, e eu finalizo agora, junto com o verso 10 e 11, dizendo: por isso, irmãos, por tudo isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar, para evidenciar, para deixar claro, para provar que, de fato, irmãos, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Meu amigo do céu. Pena que o tempo chegou. Sabe o que está sendo dito aqui? Sabe o que prova que você foi? Não é que você acha, não. É que você foi, de fato, chamado e escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Sabe o que mostra? O desenvolvimento dessas virtudes da vida cristã. Por quê? Porque a vida cristã é a nova natureza criada para isso. Trabalhem ainda mais. Para conquistar? Não. Só para mostrar o que já existe. Porque essa nova natureza foi criada para isso. Então é natural. Em certa medida, claro, tá? Não é todo mundo 100%, não é toda semente que vai produzir 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, mas não existe improdutividade. Tá? E quando tudo isso acontece, a nossa entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra e glória. Grande louvor àquele que nos chamou. Como que está a sua condição espiritual? Onde que você se encontra nessa dinâmica? Nós precisamos corresponder ao que Jesus fez. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. E domingo que vem, nós vamos estar aqui para continuar avançando e agregando à fé o conhecimento. E junto com isso, domínio próprio, perseverança, fraternidade. Então, domingo que vem, se você pode, não 5h30, não 5h15, nem 5h10, mas antes das 5, para nós começarmos a escola bíblica dominical. Isso é excelência moral. Pastor, não posso. Eu já mencionei, tem gente que não veio hoje porque não tinha condições. Tem gente que vem apesar das dificuldades. Amém por você ter vindo, amém. Mas se você pode, se organize para juntos nós apresentarmos a fé que é dele e foi dada a nós, excelência moral. Fazer tudo com excelência. E uma das coisas que aproveito para fazer o nosso horário. Nós precisamos começar no horário. Que Deus nos abençoe, irmãos. Isso é para a glória do Senhor. E nas suas dificuldades, que o Senhor te assista. Talvez nem todos que estão aqui vão conseguir estar domingo que vem por algum impedimento. É verdade. Mas que Deus te fortaleça lá. O Senhor sabe, o Senhor conhece. A honra e a glória é para o Senhor. Não é para nós. Mas que possamos fazer com empenho, com dedicação, o nosso melhor para Deus. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos orando no nome de Jesus. Amém. Giovana vai tocar uma música, ao toque do piano e uma oração silenciosa nós estamos encerrados.